Graça e paz. Vou dar algumas orientações sobre as atividades da parábola dos dois filhos que nós encontramos em Mateus capítulo 21, os versículos de 28 a 32. Você vai então compreender e aprender um pouco sobre a complexidade de interpretar o texto bíblico. As primeiras questões, a primeira e a segunda, elas são simples, pessoais, você não terá problema. A terceira questão, existe uma maior complexidade e eu gostaria de me concentrar agora nela. A razão da questão é para você definir, dar o conceito de duas palavras gregas que nós encontramos aqui na coluna à esquerda, metamelomai e metanoio. Quero que você dê esse significado. Essa palavra metamelomai, ela aparece no texto grego de Mateus 27:3. E metanoio ou metanoia, como é a transliteração em português, é o termo grego que aparece em Lucas 15:10. Bem, do lado direito nós temos os conceitos, que é uma simples mudança emocional, o primeiro conceito, e o segundo, uma mudança mais racional que envolve preceitos morais. Quem é quem? Quem é metamelomai? Quem é metanóio? Então, quero que você descubra simplesmente interpretando Mateus 27:3 e Lucas 15:10. Você vai ler então estes dois textos e vai então decidir. Mateus 27:3 se refere a uma simples mudança emocional ou a uma mudança mais racional que envolve preceitos morais, a exemplo dos cristãos. Aí você então vai definir. Se for uma simples mudança emocional, você vai ligar Mateus 27, a primeira definição. Consequentemente, você vai estar dizendo que metamelomai tem este conceito aqui, da primeira opção aqui, do lado direito. Você vai ler então Lucas capítulo 15, versículo 10, vai interpretar o texto, o versículo, e vai definir se o que fala lá é uma simples mudança emocional ou se é uma mudança mais racional, mais nobre e significativa, que é o segundo conceito. Você vai então vai fazer essa opção, você vai decidir. Se você decidir que Lucas capítulo 15 fala de uma simples mudança emocional, um simples voltar atrás, então você vai ligar Lucas a esse conceito e, consequentemente, você vai estar dizendo que metanoia significa isso. Então, interpretando Mateus e Lucas, você vai definir os conceitos das duas palavras gregas, metamelomai e metanoia. Depois você vai partir para a questão quarta, e aí você vai intensificar o seu entendimento. Nós temos aqui vários textos, 5 textos bíblicos, e eu quero então que você leia esses textos bíblicos, interprete e decida o que realmente há nestes textos, qual a palavra que foi usada em grego nestes textos, se foi metamelomai ou se foi metanoia. Para facilitar a sua vida, para você não precisar voltar à terceira questão para ver os conceitos de cada palavra, então, abaixo de metamelomai, você vai colocar o conceito que você encontrou lá na questão terceira, se foi uma simples mudança ou se foi uma mudança mais racional, mais ampla. A mesma coisa você vai colocar em metanoia, você vai colocar abaixo, de uma forma bem simplificada, você vai colocar se foi uma simples mudança ou se foi uma mudança mais ampla, que envolve preceitos morais. Então você coloca de uma forma simplificada. Então você não vai precisar voltar para a questão terceira para se lembrar do conceito. Está muito recente para você memorizar realmente esses conceitos. Então é importante que você coloque abaixo. Então, entre os parênteses de cada texto bíblico, de cada versículo aqui, você vai decidir. Você vai colocar um ou dois. Um metamelomai ou dois metanoio. E aí você vai então, de certa forma, intensificar o seu entendimento. Você vai memorizar de uma forma melhor. Daí você vai partir para a questão 5, que é a própria parábola, e nos diz o enunciado que a palavra grega usada pelo autor de Mateus
do livro de Mateus é metamelomai. Então você já sabe qual é o conceito de metamelomai. Então agora eu quero que você interprete realmente esta parábola. Interprete os versículos 29 e 32. Qual o conceito? A partir realmente do significado que você encontrou da palavra metamelomai, então você vai interpretar e você tem algumas opções. Aqui A, B, C e D. Qual interpretação, qual alternativa se encaixaria no seu entendimento, na sua interpretação que você deu realmente a Mateus 21, 29 e 32. Apenas uma escolha. 6 você vai fazer tranquilo. E o 7 você então vai definir quem são as figuras que estão na parábola. Quem é o pai? Espiritualmente falando, Jesus quis passar uma mensagem para algumas pessoas. Então, na parábola existe um pai, existe o primeiro filho que foi trabalhar, existe o segundo filho que não foi trabalhar, existe a vinha. Então, quem é quem? Então, o pai é o ancião, ou a meretriz, é Deus, é o príncipe dos sacerdotes, você vai escolher. Então, você vai ligar, de alguma forma, você vai relacionar o pai a alguma dessas opções que nós encontramos na coluna da direita. A mesma coisa com o primeiro filho, o segundo filho e a vinha. Você vai dizer quem é quem. E aí você vai estar definindo os elementos da parábola. Então assim você vai se familiarizar mais com essa parábola. Você vai ver um pouco da complexidade do que é interpretar o texto bíblico e ao longo do desenvolvimento da parábola, a partir da página 47, então você vai ter uma clareza muito maior de tudo que foi trabalhado aqui nas atividades. Então, espero que você tenha um sucesso. Qualquer dúvida que você tenha com relação à resposta do exercício, então só é no desenvolvimento que você vai encontrar sem dificuldade alguma.